Olá a todos, sejam bem-vindos a esta nossa conversa com a Núria Duarte, cujo tema é Olhos que não veem, coração que não sente. As emoções, o lado escondido na pandemia, impactos da pandemia na saúde mental. Esta conversa está a ser gravada e irá para o ar no próximo sábado, dia 20 de fevereiro, a partir das 16 horas. Era suposto ter tido lugar no mês de janeiro, mas foi adiada devido ao confinamento que nos foi imposto. Decidimos mantê-la neste modo, por meio digital, sendo que realmente o indicado seria uma conversa em que tivessem mais pessoas presentes, que pudessem ouvir e tirar dúvidas e colocar questões, ser uma conversa mais interativa. Isso não é possível, tendo em conta o contexto pandémico. De qualquer modo, decidimos manter neste registro esta nossa conversa. Eu estou certa que mais conversas irão ter lugar na biblioteca, presencialmente, tendo em conta a pertinência da saúde mental nos dias que correm. Eu fiz uma breve introdução ainda antes de apresentar a minha convidada, fiz uma breve introdução, só para termos uma noção da situação que estamos a viver no que a saúde mental diz respeito. E de acordo com um estudo do Instituto Nacional Ricardo Jorge, 7 em 10 portugueses que estiveram em quarentena ou já recuperados da Covid-19 acusaram sofrimento psicológico e de mais de metade apontou sintomas de depressão moderada a grave. Das pessoas infectadas com o novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19, internadas no período em que decorreu o estudo, entre 22 de maio e 14 de agosto de 2020, 92% das pessoas relataram sintomas de ansiedade moderada a grave e 43% sintomas de perturbação de stress pós-traumático. A pandemia Covid-19 provocou, a nível global, alterações profundas nos estilos de vida, com potencial impacto na saúde mental e no bem-estar das populações, refere o estudo. Em Portugal, acrescenta, as medidas extraordinárias para evitar a disseminação do vírus implementadas pelo governo a partir de março vieram alterar os estilos de vida individuais, bem como os relacionamentos interpessoais. Os investigadores referem que o estudo apresenta uma base de evidência sólida para a elaboração de recomendações que visem mitigar os problemas de saúde mental e promover o bem-estar psicológico em tempos de pandemia. É este o impacto da pandemia na saúde mental. E para nos ajudar, existe a psicologia. A psicologia, como ciência do comportamento que permite desenvolver capacidades de resolução de problemas, só existe reconhecida em Portugal desde a década de 80, a data em que foram criados os primeiros cursos. Não é por isso estranhar que Portugal, em período de pré-pandemia, seja um dos países com o índice mais baixo de literacia em saúde psicológica. Somos um dos países da Europa que mais consome ansiolíticos. Segundo dados do Infarmed, nos primeiros 8 meses de 2020, foram vendidas mais de 6,5 milhões de embalagens de antidepressivos, um aumento de cerca de 5% em relação a 2019. A ansiedade, o stress, a depressão, o medo, a incerteza no futuro, a exclusão, a precariedade, o desemprego foram agravados em época Covid. O stress e o burnout em contexto de trabalho, não só presencial, mas em teletrabalho, vieram testar os nossos limites. Deve-se falar sobre este assunto, temos de referir que estes temas ainda estão muito estigmatizados e não esquecer que a linha SNS 24 tem uma opção para ajuda psicológica. É um apoio que as pessoas podem recorrer 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ao nível local, o Conselho de Alcanena dispõe do serviço Linha Alcanena Apoia, com o 249-890-026. Estes apoios e outros, como aconselhamento e apoio presencial por técnicos especializados, são de crucial importância para a reabilitação e prevenção da saúde mental das pessoas. Nesta área, e em cada dia que passa, é mais difícil de intervir para a resolução e a prevenção destes problemas. Para discutir estas questões e outras que venham a surgir no decorrer da conversa, temos connosco a doutora Núria Duarte. A doutora Núria enviou-nos uma breve biografia, mulher, mãe de duas e psicóloga. Leitora ávida,
em permanente aprendizagem, a frequentar o mestrado em Ciências da Educação, com formação nas áreas do Mindfulness, programação neurolinguística, intervenção psicológica em situações de catástrofe, igualdade, violência de género, psicopatologia da infância e adolescência, psicologia da criança, entre outras. Com experiência profissional em projetos comunitários e educativos, realizando trabalho coletivo e individual com grupos específicos, crianças e jovens em risco, crianças e jovens com dificuldades emocionais e comportamentais em contexto familiar, escolar, adultos, mulheres, vítimas de violência doméstica, imigrantes, etc. Muito obrigada, Núria, por teres aceito, e vamos tratar, porque vamos deixar os formalismos, e acho que é importante evitar estes formalismos destes tratamentos mais institucionais, tendo em conta o tema da nossa conversa. Agradeço imenso a tua presença aqui para partilhares connosco e para falares sobre um tema tão interessante e tão em voga, infelizmente, nos tempos que correm. E eu ia começar por te perguntar, não sei se queres acrescentar alguma coisa em relação à introdução que fiz, mas qual a importância das emoções no contexto atual pandémico em que vivemos? Bom dia, Graça, e bom dia a todos. Acrescentar coisas à introdução, foi uma introdução excelente, foram abordados realmente todos os problemas com que nos estamos a deparar atualmente, e com certeza que serão muitos mais, não é? Mas os factos são que, efetivamente, a depressão e a ansiedade, com certeza que subiram mais, aumentaram mais desde o início da pandemia, e com o crescimento exponencial também e proporcional da medicação. Porque, culturalmente, cá em Portugal, nós temos a tendência, as pessoas têm a tendência de procurar o médico de família, o psiquiatra, quando querem tratar problemas de saúde mental, não é? É difícil, eu penso que cada vez mais e progressivamente as pessoas estão a compreender a necessidade de consultar um psicólogo, mas é muito mais fácil pedirem-nos para os próprios filhos, por exemplo, ou em situações de doença mental mais complicada. Ou seja, deixam chegar as coisas a uma proporção que realmente já é insuportável para pedirem essa ajuda, ou porque além da medicação, a mesma medicação não faz todo o efeito que queriam, e é por isso que acabam por chegar ao acompanhamento psicológico. E há uma série de problemas que se conseguiria atenuar, já nem digo prevenir, mas atenuar se as pessoas o procurassem mais cedo. A medicação vem disfarçar um problema que persiste. Sim, é isso mesmo. A medicação vai aos sintomas, a medicação ataca aos sintomas, reduz ou diminui ou faz com que desapareçam até, mas não vai à origem do problema. Não trata o problema na raiz. Exatamente. E a psicologia tenta ir à origem do problema. A medicação, de facto, é importante em alguns casos para conseguir-se trabalhar depois ao nível psicológico. Sim. Porque há pessoas que estão tão descompensadas que, se não forem minimamente compensadas e equilibradas com a medicação, não se consegue fazer nada. Há pessoas que estão tão mal que não se consegue. Mas, efetivamente, só indo à origem, como estavas a dizer, é que se consegue tentar equilibrar, tentar tratar, tentar curar. É verdade. O propósito das emoções, a necessidade de as reconhecermos e de as aceitarmos e de as controlarmos. O que é que tens a dizer acerca disto? É muito difícil hoje em dia conseguirmos controlar e reconhecer e agir e intervir, gerir estas emoções. Como é que isto se faz? Então é assim, as emoções fazem parte de nós somos as pessoas, são um sistema que tem emoções, que tem a parte do corpo, a parte física e que tem a parte cognitiva, e tudo isto, ou a inteligência, chamemos-lhe, ou a mente, e tudo isto está interligado, todos estes sistemas estão interligados uns com os outros, em um estando alterado vai alterar todos os outros. A emoção, para ser expressa, é expressa através do corpo. A emoção, quando nós a sentimos, também temos pensamentos associados à emoção. Mas, na verdade, a emoção é a primeira
A emoção é ainda primeira do que a mente. Um bebê, quando nasce e quando nós ainda não aprendemos a falar, nós sentimos. Nós, desde que nascemos, sentimos. Nós, desde que nascemos, não pensamos, mas sentimos. Então, as emoções são biológicas, nascem em nós, estão em nós e existem desde sempre. E as emoções servem para nós nos adaptarmos à vida, não é? São uma resposta a um estímulo e servem para nos adaptarmos à vida. Nós temos a tendência, as pessoas têm a tendência para associar, e vamos aqui às emoções básicas, a raiva, o medo e a tristeza a coisas más, que são emoções más e que ninguém quer sentir isso. Não é bem assim. Nós não queremos sentir é de forma desproporcional e desequilibrada. Porque todas estas emoções têm uma função, podemos até chamar de positiva, que é uma função de adaptação ao meio. Eu costumo dar este exemplo. No caso do medo, e a gente pensa que horror sentir medo. Mas o medo é útil, porque se nós não sentíssemos medo, quando nós estivéssemos perante uma situação de perigo real, nós não íamos reagir, não é? Porque não sentimos medo, está tudo bem, como por exemplo, se nos aparecesse agora aqui um leão, nós nem sequer fugíamos e a nossa sobrevivência ia estar em risco, obviamente. É uma forma de defesa. É uma forma de defesa também. O medo defende e protege, é verdade. Em relação à tristeza, que também há uma dificuldade em se sentir a tristeza, não é? Ou em se permitir sentir a tristeza. Muitas vezes temos tendência a escondê-la, e por cima hoje em dia que é tão em voga, temos de estar sempre bem dispostos e alegres. Não é assim que funciona, e devemos permitir sentir a tristeza também, porque a tristeza permite com que nós consigamos olhar para dentro, consigamos parar, porque as outras emoções, o medo de se nos congelar faz-nos parar, mas faz-nos parar ameaçando a nossa sobrevivência. A tristeza, eu acho que nos faz refletir sobre nós, olhar para dentro de nós, e é importante nessa medida. E se nós não nos permitirmos sentir a tristeza, também não vamos conseguir identificar quais são as situações que potencialmente nos vão magoar no futuro e tentar de alguma forma conseguir lidar com elas, não é? E depois a raiva também tem um papel muito importante em nós. E raiva, as pessoas são agressivas, que horror. Sim, essa parte é. Mas, se não houvesse raiva, nós não íamos ter energia. Porque a raiva é que nos dá energia para mover em direção a alguma coisa. Por isso, concluindo este pequeno à parte, para se perceber que o papel das emoções, e nomeadamente estas emoções que nós consideramos mais negativas, podem ter efetivamente um papel positivo em nós. Por isso, em primeiro lugar, reconhecer as emoções é importante, porque se nós estrangularmos alguma, se nós não nos permitirmos reconhecer algumas delas, há pessoas, eu acompanho diversas pessoas, né? Estes mecanismos começam a acontecer mais na vida adulta, estão sempre ligados à infância, e há pessoas que substituem uma emoção por outra. Há pessoas que não se permitem sentir a tristeza e automaticamente substituem a tristeza por raiva. Não é? E há pessoas que não conseguem, ao contrário, há pessoas que não conseguem sentir raiva e substituem automaticamente por tristeza. E aí aparecem as depressões. Por exemplo, há uma senhora que tem depressões, eu percebi, e entretanto eu percebi, isto está a acontecer porque você nunca se impôs na sua vida, porque na sua infância assistiu a momentos de muita raiva, nunca quis essa raiva para si, e então acabou por calar essa raiva o resto da vida, só que o problema é que as pessoas depois começaram a fazer tudo o que queriam dela, e essa pessoa tem tido depressões. Daí a importância, realmente, não é de nós não sentirmos a emoção negativa, é de conseguir equilibrar. E isso não é fácil, isso é o nosso desafio todos os dias. E, efetivamente, a pandemia, que é o que aqui interessa hoje que estamos a falar, veio desequilibrar. Se eu penso que nós, enquanto sociedade, já não andávamos com as emoções muito equilibradas, e a pandemia então veio fazer com que tudo se desequilibrasse ainda mais. Núria, eu notei, todos nós notámos, isto não é uma novidade para ninguém, quando o primeiro confinamento verificou-se uma situação completamente oposta daquela que está a acontecer atualmente. Portanto, as pessoas parece que se uniram em torno de um mal comum.
e houve realmente alguma bondade, alguma solidariedade, pensamentos positivos, que depressa se transformaram em raiva, que é o que nós nos apercebemos. E então, se formos às redes sociais, eu vou muitas vezes às redes sociais por força das circunstâncias profissionais e da partilha dos documentos e dos conteúdos da Biblioteca Municipal, e eu deparo-me com desabafos raivosos, e começa a ser uma constante nas pessoas, mesmo daquelas pelas quais nós não esperávamos que tivessem este tipo de comportamento. Como é que se faz esta gestão emocional desta raiva, que eu própria também já passei por momentos desses, eu penso que todos nós passamos. Sim. Como é que se faz esta gestão emocional deste estado de espírito e não deixarmos que isto se envolva para outros níveis mais gravosos? Eu acho que as pessoas têm que, parece simples dizer, mas é aprender a canalizar a raiva. Se as pessoas conseguirem parar um pouco para pensar, que é isso que faz falta, é o tal mindfulness, que as pessoas sabem mais ou menos, quem sabe o que significa o termo, que é viver o aqui e agora na atenção plena, o que nós estamos a viver agora, né? É conseguir viver o presente e estar presente no presente. Se nós conseguirmos praticar esse tipo, não é fácil, isto são tudo pequenos passos, mas é parar para pensar, é sempre parar para pensar antes de reagir, que não é fácil. É difícil. Que é uma aprendizagem que temos que fazer. E claro que muitas vezes ninguém consegue fazer isso sozinho, precisa de apoio de alguém que o ensine, que o ajude a fazer isso. Mas é o parar para pensar antes de reagir e pensar. Eu acho que basta uma pergunta muito simples, é o que eu vou dizer ou o que eu vou fazer faz-me bem a mim e aos outros? Se a resposta é não a uma das duas, bem, não estou a fazer bem a mim, nem estou a fazer aos outros, então vamos pensar antes de fazer. Vamos pensar, ok, então se isto não faz bem a mim, ou não faz bem aos outros, ou não faz bem a ambos, é porque se calhar não é a forma mais correta de lidar com isto. Então por onde é que eu posso canalizar esta energia que a raiva me dá? E eu penso que se as pessoas conseguirem descobrir para onde é que podem canalizar essa raiva, de uma forma construtiva, que iam conseguir tolerar muito melhor o que nós estamos a passar. Porque realmente, e eu acredito que para várias pessoas, para muitas pessoas, há diversas coisas para gerir. E vamos cá, vamos desde a questão que estavas a dizer do trabalho, o trabalho em casa, possivelmente para pessoas que não têm filhos, até é capaz de ser bem gerido, não sei, mas possivelmente até é uma coisa que é capaz de ser bem gerida e pacífica. Agora, para famílias com crianças, não é de todo pacífico. Para famílias com crianças em idade escolar, ou mesmo sem serem em idade escolar, não é de todo pacífico, porque são ali uma série de coisas para gerir, não é? Bem, depois, além falar. da relação com os filhos, sim, Bem, além da podes relação falar com os sobre filhos, o tema. há a própria relação conjugal também, as tarefas da casa, são todos uma série de fatores porque depois acaba por ser os vários mundos. Eu costumo dizer que tento desligar de um papel para sintonizar noutro. Atualmente, para conseguir gerir as coisas, eu digo, vou desligar deste assunto para sintonizar naquele. E a mesma coisa em relação aos papéis que desempenho na vida. Então, agora, isso é muito importante para nós. E quem está a trabalhar em casa e tem filhos não consegue desligar de um papel para se pôr no outro porque está a exercer os vários papéis ao mesmo tempo. Está a exercer o papel de esposa e de mãe e de trabalhadora, o homem, claro, também. E só aí já é difícil, porque nós sabemos que no dia a dia, estando fisicamente em locais diferentes, no trabalho, em casa, é difícil para as famílias gerirem estas questões, então tudo junto na mesma casa. Não é? E depois também há aqui a questão, e vamos cá ver, famílias sem filhos, mas depois também temos a questão da violência doméstica, que faz com que os casais que já não estavam muito bem tenham que permanecer mais tempo debaixo do mesmo teto. Há comportamentos que se podem agravar, não é? Depois temos o facto das várias pessoas estarem sem trabalho ou com perda de rendimentos e todo o stress que isso causa. Realmente não é fácil. Eu penso que a maior parte das pessoas
ou acaba por engolir uma série de emoções para tentar estar a funcionar atualmente cada dia que passa. E o que é que vai acontecer? Quando a pandemia passar é que se vai ver o real impacto. Isso eu não tenho dúvida. Mas estas pessoas estão a engolir emoções e parece que está tudo bem, que vão funcionando. Só quando as coisas voltarem ao normal é que se vai perceber realmente, e as pessoas vão explodir, ter esgotamentos, ter uma série de coisas. Será? Porque estão a tentar funcionar agora no dia-a-dia. Porque a raiva também está a dar essa energia para as pessoas funcionarem. Não é? Eu depreendia que esta raiva seria pela obrigatoriedade de confinamento. E que realmente depois dele ser levantado, não é? De nós podermos começar a retomar com alguma calma a nossa vida normal, que talvez essa raiva seja diluída. Sim. Eu fico preocupada por me estás a dizer que se calhar não vai ser bem assim. Sim, porque nem é só a questão da raiva. Claro que acredito que a maior causa da raiva seja essa, é termos de estar dentro de casa. Mas nem é bem assim. Quem tem possibilidade, quem tem quintais e varandas, consegue estar a apanhar. É assim, eu acho que uma das palavras de ordem para conseguir gerir a pandemia também é a criatividade. E nós temos que tentar ver, não é fácil para muitas pessoas, mas é que oportunidades é que isto está a trazer. Sabendo que nós temos que fazer isto, temos que estar em casa, temos que usar a máscara, temos que ter o ensino à distância, etc, etc, etc. Que oportunidades é que há no meio disto? Que voltas é que podemos dar às coisas de forma a que nós nos consideramos minimamente sentir bem? É óbvio que vai sempre haver alturas, como em qualquer fase da nossa vida sem pandemia, que a tristeza vai tomar conta de nós, a raiva vai tomar conta de nós, o medo vai tomar conta de nós, faz parte. A diferença que a pessoa pode fazer é o conseguir voltar ao equilíbrio. Não é? E para isso tem que usar a criatividade também. Como é que se faz esta gestão? Como é que se faz esta gestão emocional? Eu penso que o segredo é ser flexível. Eu costumo dizer que o segredo da felicidade é a flexibilidade, é a adaptação à mudança. O Charles Darwin disse que não é o mais forte, não é o que sobrevive a tudo, é o que se adapta. É o que se adapta à mudança. Não é? Que é difícil adaptar-se à mudança. Não é? Até eu que sou uma pessoa flexível, às vezes vejo a coisa muito complicada, isto é tão difícil de lidar, por isso eu sei que tenho ferramentas e é muito difícil, por isso eu imagino as pessoas que não têm essas ferramentas, deve ser um desespero total. Tem-se ouvido falar... Desculpa, diz. Sim, diz. Falaste há pouco do mindfulness. Eu penso que será uma das formas, muita gente se calhar até nem consegue, não conhece esta técnica, esta tática, poderá ser uma forma de podermos gerir aqui as nossas emoções. Sim, como é que nós podemos fazer isso em casa? Era isso que eu ia dizer, que em termos práticos, o que é que se pode fazer, não é? Não há prescrições ideais nem soluções perfeitas, porque cada pessoa é uma pessoa, com todas as características e toda a vida ao seu redor. Agora, de uma forma geral, aquela receita que se dá sempre, e que parece que é tão simples, aquelas receitas, que é a alimentação saudável. Porque, como eu disse no início, se nós somos um sistema em que o corpo, a mente e as emoções estão interligados, é óbvio que se tivermos um corpo bem alimentado, se tivermos um corpo saudável, o resto também tem tendência a equilibrar, neste caso a mente e as emoções. Então, depois temos a parte do exercício físico. Começará por aí, pela alimentação saudável. Ai, eu não iria tão difícil de implementar nestes dias. E ainda por cima quem está mais tempo em casa. Eu sei. Há a tendência para esconder as outras emoções com os doces, os bolos. Compensar, sem dúvida alguma. Eu sei. Eu estou a dizer, lá está, mas vou fazer. Exercício físico. Sim. Também, pelo mesmo motivo. E, sobretudo, nesta altura, é muito importante, e uma vez que se permite, e ainda bem que se permite que haja pequenos passeios curtos próximos de casa, toda a gente deve aproveitar essa oportunidade e realmente fazê-lo, porque faz bem ao corpo e à alma. Ao mais que não seja,
de vez em quando abrir as janelas de casa, agora o tempo está bom, com a chuva se calhar é um bocadinho mais complicado, mas abrir as janelas de casa e estar à janela, olhar para a vista que tem, respirar um bocadinho, a respiração, que também é outro truque, é outra receita que toda a gente dá sempre, que toda a gente sabe, só que depois não praticam. Mas, na verdade, não há nada que nos acalme mais rápido do que o respirar profundamente e conscientemente. Uhum. Basta nós virarmos a nossa concentração para a nossa respiração. E se nós tivermos essa consciência de sentir o ar entrar pelo nariz e a pensar todo o trajeto que o ar faz para dentro de nós e para fora de nós, se a isso nós associarmos que está a entrar coisas boas, emoções boas, paz, e tentarmos ver na nossa mente coisas boas. E quando expirarmos, deitarmos o ar para fora, pensamos que estamos a libertar todo o stress, já vai ajudar, sem dúvida alguma. E depois temos a internet, que é um manancial de coisas. Quem não tem internet pode usar músicas relaxantes, ou sintonizar o rádio na Smooth FM, numa coisa relaxante, e ao mesmo tempo que está a ouvir a música, mas se formos ao YouTube e pesquisarmos música relaxante, há tanta opção, ao mesmo tempo que se ouve a música, tentar fazer essa respiração é ótimo, é excelente. Se toda a gente conseguir fazer isso um bocadinho por dia, já vai ajudar, sem dúvida alguma. O mindfulness fala desta questão da respiração e de muitas outras. E eu posso dizer, Graça, isto parece incrível, porque o dia tem 24 horas e continua a ter 24 horas. Mas desde que eu fiz o mindfulness e passei por uma série de processos de desenvolvimento pessoal, eu sinto que eu não consigo ainda fazer tudo o que queria e queria dias de 48 horas. Mas, como eu estou mais presente no momento presente, como eu estou mais concentrada no momento presente, parece que o tempo estica, o tempo alarga. É uma consciência de tempo diferente. Porque normalmente as pessoas vivem muito ou centradas no passado ou centradas no futuro. Ou a pensar o que é que tudo que viveram e que boas recordações, que eu queria tanto que aquilo voltasse, aquilo foi tão mau. Ou preocupadas com o futuro. E agora o que é que vou fazer a seguir, o que é que vou fazer amanhã, o que é que vou fazer no outro dia. O ser humano tem esta tendência atual, viver no presente, não. Até por causa do ritmo da sociedade em que nós estamos. Então eu acho que mais uma vez, a pandemia foi uma oportunidade para nós aprendermos a viver no presente, não é? Sim, sim. E a tentar baixar as nossas expectativas. Não sei se está a ser bem percebido pelas pessoas. Eu até sou uma pessoa muito otimista, considero uma pessoa muito otimista, mas não sei se isso está realmente a ser bem interpretado ou se as pessoas estão com noção de que estão a passar por algum turbilhão de emoções e se terão a ter noção de que há várias ferramentas que podem usar. Acredito que não tenham. Porque se a informação não for até à pessoa, ou a pessoa tem consciência de que, olha, realmente há formas que eu consigo lidar. Na internet há imensas formações online gratuitas, há imensa informação, basta a gente saber pesquisar. Há imensa informação de formas de respiração, de meditação, de exercícios, aplicações, YouTube, pesquisar no Google. É um mundo inteiro. Mas lá está, nós primeiro temos de ter consciência que não estamos bem. Muita gente não tem essa consciência. Exatamente. Muita gente não tem. Precisa que alguém lhe diga, mas depois aí também é uma escolha da pessoa. Exatamente. Assumir e a pessoa ou pode não aceitar bem, e a pessoa até pode não aceitar e reconhecer que é o que acontece a maior parte das vezes, da experiência que eu tenho tido, a pessoa não reconhece que não está bem, não quer dizer que eu seja a pessoa mais indicada para ter esse tipo de abordagem, porque isso, lá está, compete a pessoas especializadas, para isso é que vocês existem. Mas muitas das vezes as pessoas não aceitam uma chamada de atenção, olha, não estás bem, o que é que se passa, e às vezes até nem querem ser ajudadas porque não reconhecem o problema. Sim, sim. E quanto a isso, infelizmente, nós não conseguimos fazer muito, porque não podemos ajudar quem não quer ser ajudado. No entanto,
pode-se ir tentando conversar com essa pessoa, tentando não apontar, não dizer, olha, tu não estás bem, não é? Mas tentar conversar, olha, fala um bocadinho comigo, como é que tem sido a tua vida, o que é que tu tens feito, o que é que tens sentido, o que é que se tem passado. Tentar ser neutro na abordagem, um bocadinho por aí, para tentar gradualmente que a pessoa vá falando sobre si e quando a pessoa começar realmente a dizer, olha, senti-me tão zangado ou senti-me tão triste, então, e tentar pegar por aí. O que é que fizeste com isso? Como é que tens conseguido lidar com isso? Para ver se a própria pessoa consegue tomar consciência que realmente não está a ter as atitudes corretas ou não está a conseguir gerir da forma mais adequada. Sim, porque geralmente quem as tem não tem mesmo noção. São processos lentos, não é? Sim, de tomar essa consciência, mas é óbvio que em primeiro lugar a pessoa tem que ter consciência que não está bem. E depois de ter essa consciência, pensar, olha, eu preciso que alguém me ajude ou eu quero fazer alguma coisa para mudar esta situação. Não é? Tens recebido muitos pedidos de ajuda? Não, não tenho. Já o ano passado nós fizemos a linha de apoio emocional, de apoio psicológico, na altura da pandemia. Não houve nenhuma chamada voluntária. As chamadas que eu fiz foi de pessoas que me foram sinalizadas. Olha, aquela pessoa não está bem, lá está. É a questão cultural da dificuldade em as pessoas assumirem que precisam de ajuda. Estes assuntos, era como eu dizia na introdução, continuam a ser estigmatizados e as pessoas têm vergonha, ou não querem, ou então acham que estão corretas, ou então têm vergonha de dizer e de assumir que precisam de ajuda. Olha, eu posso dizer que a semana passada, quando eu ouvi o António Costa falar na televisão num confinamento quase sem fio à vista, chorei. Sim. Eu dei para chorar. Sim. Foi a minha reação. Mas o que é que eu faço? Mas isso é importante, é libertar a emoção. Portanto, as pessoas não têm que ter problema em se aperceber que não estão bem. Sim. E saberem que podem contar com a linha SNS 24, como eu tinha referido, tem Sim. a componente do apoio emocional. Sim. O Conselho de Alcanena também dispõe deste apoio, este número tem estado a ser divulgado e realmente é preocupante não haver ninguém que faça esse... Sim. Eu acho que, em primeiro lugar, pode haver o constrangimento de como somos uma comunidade pequena. As pessoas podem sempre ter o receio de ser identificadas e saber as coisas. Eu acredito que possa haver esse constrangimento, mas mesmo assim, eu também acredito que as pessoas voluntariamente aqui do Conselho não contactem até a linha de apoio psicológico do SNS. Acredito que não. E é preocupante. E é preocupante saber que as pessoas estão fechadas nas suas casas e que não procuram ajuda e não pedem ajuda. Eu também acho que sim, até porque, como tu estavas a dizer há pouco, há uma série de ferramentas que nós podemos muito simplesmente usar sim. para atenuar um bocadinho esta solidão, esta tristeza que nós temos sentido nestes dias. O tal passeio higiênico, eu posso dizer que este fim de semana fui sair, não saía tirando ir ao meu local de trabalho, à biblioteca, que tenho que ir de vez em quando. Nós começámos agora há pouco tempo a fazer o empréstimo domiciliário e felizmente, porque é uma boa terapia também a leitura, felizmente temos recebido alguns pedidos de livros que temos ido entregar na casa das pessoas e tem sido muito gratificante para nós e faz muito bem a leitura. Eu própria tenho implementado isso, a leitura, mas estava-te a dizer que o sair, praticamente não tenho saído. Saí este fim de semana, senti mesmo necessidade de sair. Fui a um espaço que nós temos a pé, fui andar a pé, claro. Fazer o tal exercício físico é tão difícil fazer para quem mora num apartamento, que é o meu caso. Fui até aos Olhos d'Água. Estava lindíssimo. Foi um passeio muito agradável e realmente eu senti-me revigorada. Portanto, eu fiquei pronta para mais uma semana. Sim. O problema é que teve chuva e por isso é que as pessoas também tiveram... Exatamente. Tudo mais negro, não é? A chuva foi boa por um motivo, porque foi o obrigar as pessoas a ficarem em casa, porque continuavam e continuam a sair muito. Todos nós temos muita vontade de sair,
Mas realmente este selinho que apareceu no fim de semana foi muito bom, acho que deve ter feito muito bem muita gente, porque eu cruzei realmente com várias pessoas, com máscara, com distância, e fizemos todos, muita gente fez a mesma coisa que eu fiz, que é uma das ferramentas que nós podemos usar, o tal passeio higiênico. Não é andar por aí na rua a conversar e a dar as voltinhas que se costuma fazer nos nossos dias normais. Não é isso. Isso eu também tinha vontade de fazer, mas acho que não é eticamente correto. Devemos estar. Não, até porque um passeio relaxante implica estarmos sossegados e connosco próprios, por isso. Apreciar a beleza natural Sim, que nós temos, também temos a beleza natural. Mas, pronto, e falava também na leitura. Sem dúvida alguma. A leitura, eu tenho aqui, eu por acaso tinha aqui 2 livros que usei para uma aula que dei com os alunos, que também já sei que destes, tem sido uma experiência que eu tenho constatado com a Academia Sénior. A Academia Sénior tem estado a fazer um trabalho excepcional. Excepcional. Eu fico espantada como é que não há mais alunos inscritos, porque realmente, lá está, eu penso que é outro estigma. É o estigma que as pessoas acham que se inscreverem na Academia Sénior, que são velhas. Eu já já pedi autorização para assistir a mais que uma aula, porque são dadas várias aulas de teatro. Estamos a falar disto porque é uma forma que as pessoas podem ter e até se inscrever e permitir. Nesta fase têm que ter um computador. Mas pronto, um telemóvel. Um telemóvel. Mas é uma maneira tão interessante de passar o tempo. Eu dei uma aula, sei que tu também deste uma aula sobre também a gestão emocional. Não vi, na altura tive uma reunião, não vi. Qual foi o feedback? Qual tiveste das pessoas? Foi tipo terapia de grupo, não é? Terapia. Porque eu perguntei às senhoras, foram só senhoras que estavam no direto, os outros estavam a assistir, e o que é que elas andavam a sentir desde o início da pandemia, que emoções é que tinham mais sentido, e como é que tinham gerido, e o que é que podiam fazer a seguir para gerirem a melhor. E então foi muito positivo mesmo. Acho que faz falta conseguir-se promover estes encontros informais, em que as pessoas se possam expressar, sem dúvida alguma, que isso também é um caminho, eu penso. Eu também acho que sim, é uma boa forma. E eu, como estava a dizer, tinha dado uma aula e tinha até trazido, dei também uma aula, pediram-me para falar sobre livros, eu aproveitei para falar também sobre a biblioteca, para promover um bocadinho o serviço, fazer com que as pessoas, quando isto passar, que vão à biblioteca, inúmeras atividades que lá podem ser feitas, e até lhes mostrei 2 livros, tinha 2 livros, por exemplo, foi só um exemplo, são livros de autoajuda. O livro do I, que são 2 livros de autoajuda que têm vários conselhos para pôr em prática, receitas, porque sim, porque cozinhar também descontrai, se for feito sem ser com aquela obrigação do ter que se fazer, também descontrai. Há sempre vários truques que se podem usar para atenuar um bocadinho os nossos dias, e as formações que estavas a referir. Realmente há várias formações disponíveis online, gratuitas, em que as pessoas podem aproveitar para passar o tempo de uma forma diferente, sem ser da mesma forma, que torna os dias mais monótonos e que torna as pessoas mais sozinhas. Penso que depois desta fase há um abuso, e eu vou aproveitar para falar nisso outra vez, um excessivo abuso das redes sociais. Eu vi um post teu que tu fizeste na semana passada e percebi o teu desabafo, até porque ainda ontem um escritor, é o Pedro Cerumeiro, mas várias pessoas têm estado cada vez mais a dizer que se vão afastar das redes sociais. E eu vi um post teu que eu achei pertinente, lá está, com uma série de perguntas que tu fazias, e que pronto, achei que vou dizê-las aqui. Qual o objetivo de dizer mal?
Isso faz-me sentir-me bem? Em que é que isso me ajuda? Em que é útil? Isso ajuda o outro com cujo comportamento eu concordo ou não? Isto são as tuas perguntas que tu deixaste nesse post. Isto foi um desabafo, foi um lamento, foi um desalento. Foi tudo. Essa necessidade do afastamento das redes sociais eu já sinto desde meados de janeiro. E eu fiz. Eu apaguei o Facebook. Foi um alívio enorme. E foi realmente porque eu cada vez mais me estavam a aparecer no feed de notícias as pessoas tudo. Eu disse, isto está tudo doido. Porque acusarem as outras disto e daquilo, mas independentemente dos comportamentos serem mais ou menos adequados. Eu acho que se nós não vamos dizer uma coisa que é construtiva, não vale a pena a gente dizer, muito menos numa rede social. Uma coisa é um desabafo em casa, com um amigo, com pessoas de confiança. Tudo bem, aí acho que podemos dizer mal do mundo inteiro, se assim nos faz sentir bem, deita cá para fora qualquer coisa, qualquer raiva, lá está. Agora, uma rede social em que imensas pessoas estão a ler e que acaba por ser influenciadora de estados de espírito, eu acho que dizer coisas de raiva gratuita não tem objetivo, não serve a objetivo nenhum a não ser causar mal-estar nas pessoas. E então eu fui vendo esse crescendo e eu pensei, não, eu preciso me afastar disto porque eu não quero... E eu ia constantemente ao Facebook porque tenho lá coisas que gosto, páginas que sigo, dessas formações. Há coisas muito agradáveis, muito interessantes. Exatamente. Só que, na verdade, depois aparecia aquelas coisas lá pelo meio e eu assim, não, apesar de eu pôr ocultar, há uma opção que é ocultar publicação. Ou deixar de seguir. A gente pode fazer isso. Mas mesmo eu fazendo isso, continuava a aparecer. E já agora falando nisto, desativar, eu já não via notícias na televisão, porque a minha filha se apoderou e são desenhos animados, mas não fazia diferença não ver notícias na televisão, via na internet. Depois percebi que mesmo quando nós não queremos, nós somos bombardeados com notícias, porque basta abrirmos uma página de pesquisa, aparecem as notícias principais, mas eu não quero saber das notícias, porque houve mesmo uma altura que disse, eu não quero, eu preciso desligar para a minha sanidade mental, de todo o tipo de notícias. E então eu comecei a desativar todas estas coisas que apareciam, porque realmente quem está online é bombardeado de todos os lados. Eu desativei tudo e então desliguei-me de tudo e eu pensei, não. E acho que isto também é importante, a pessoa ter capacidade de desligar do que está... É claro que nós temos que ter consciência, mas para que é que a gente precisa de saber também tanta quantidade de informação? Para que é que isso nos serve? Se não pode causar mais angústia. É verdade, as notícias têm sido praticamente o mesmo, é sempre estes números. Há mais de um ano. É um massacre, tem sido um massacre. Aliás, há um ano, há quase um ano. E o mais grave, na minha opinião, é que de repente toda a gente se tornou especialista de qualquer coisa. Sim. Mesmo o comum dos mortais tornou-se especialista de qualquer coisa e acha que tem o direito de falar, pronto, de expor a sua... Não é a sua opinião, é uma convicção. Pronto, é um bocadinho... Acho que é desmotivante. É isso, as pessoas falam, às vezes, como se fossem verdades garantidas. Verdades absolutas. Sim. E nós somos em reunião com os outros e em conexão com os outros. E nós temos que pensar o impacto do que nós dizemos, o que é que vai ter no outro. E foi daí a reflexão. Porque realmente eu acho que as pessoas já não demasiado centradas em si. Eu percebo, a sociedade já era centrada em si, cada qual por si. E acho que a pandemia também veio acentuar essa parte. Mas eu vejo aqui também uma oportunidade para as pessoas refletirem na vida de uma forma existencial. E voltando aqui aos livros, ir ler filósofos, ir ler filosofia. Eu acho que pode-se aproveitar esta altura em que se tem que passar mais tempo em casa, quem tem tempo para isso, realmente ir ler, ir pedir à biblioteca obras de filósofos, porque realmente encerram uma sabedoria imensa sobre a vida, há várias perspectivas, e isso pode nos fazer pensar naquela velha questão, quem é que eu sou e o que é que eu ando aqui a fazer? E eu acho que realmente a pandemia pode servir para isso. O que é que eu sou, o que é que eu ando aqui a fazer? E vou ainda mais além, o que é que eu posso fazer para ajudar o outro e para ajudar a sociedade onde eu estou?
para mim, neste momento, são estas as 3 grandes questões que as pessoas deveriam de aproveitar para refletir. Porque nós temos a oportunidade, isto é tudo muito feio, muito horrível, o que nós estamos a passar, sim, mas, ao mesmo tempo, pode ser uma oportunidade para, efetivamente, toda a gente sair melhor pessoa, melhor sociedade, de tudo isto que nós estamos a passar. Depende das escolhas que as pessoas fizerem. Basicamente depende disso. Depende da pessoa escolher tomar essa consciência e seguir esse caminho ou não. Está nas mãos das pessoas. Por mais que elas achem que a culpa é dos outros e os outros é que são culpados disto tudo e de eu me sentir assim. Não. Está tudo dentro de nós. Nós temos, é assustador saber que temos essa responsabilidade, mas na verdade nós é que temos essa responsabilidade de tudo o que está dentro de nós, de todos os comportamentos que nós fazemos. Por isso a mudança depende realmente de nós. É preciso tomarmos percepção e consciência de que nós somos capazes e podemos e devemos tomar essas decisões e essas medidas. Núria, nós já estamos a conversar há perto de 45 minutos. Pois, acho que já é suficiente. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa em jeito de conclusão. Pronto, a minha conclusão realmente final é esta das pessoas aproveitarem para refletir. Refletir muito. Têm neste momento a oportunidade para isso, a não ser quem está numa casa cheia de filhos, mas até essas pessoas que estão em casas ou filhos, ou seja lá quem for, os agregados familiares maiores, de certeza que há sempre momentos em que a pessoa consegue estar consigo própria. Isso é importante. Eu acho que é importante. Há pessoas que não são capazes, porque isso implica lidar com, se calhar, vários sofrimentos, muito sofrimento têm dentro delas. Mas acho que é importante o estar sozinho consigo próprio e aproveitar para refletir. Basicamente é isso. Para tomar consciência do que sente, para se permitir sentir tudo o que sente, para perceber o que é que pode fazer com isso. E se quiser perceber de onde é que vem, entrar num processo de terapia, não é? Para analisar de onde é que vêm essas coisas todas. Apesar que atualmente, obviamente, que há muitos estímulos fora de nós que estão a provocar este desequilíbrio nas emoções, mas se nós permitimos que esse desequilíbrio continue, é porque há coisas dentro de nós que não estão resolvidas. E isso implica ir lá atrás. E isso implica, se calhar, um processo de terapia, desenvolvimento pessoal, qualquer coisa do género. Mas, em primeiro lugar, é refletir, tomar consciência. Sim. E as pessoas saberem que realmente têm uma linha para a qual podem ligar a pedir essa ajuda. Sim, esclarecimentos, qualquer coisa. Para conversar, porque realmente nós estamos com mais stress, mais cansados, mas temos de fazer um esforço para ser mais tolerantes. Eu tenho questionado se o objetivo de 2021 é esquecer 2020. Eu acho que não. Eu acho que devemos lembrar que 2020 existiu e que nós resistimos, que somos resilientes e haveremos de ultrapassar tudo isto juntos, unidos, coesos e solidários. Depois há a questão económica, mas não se recupera um país sem recuperar as pessoas. E eu acho que essa para já tem que ser a principal motivação e espero que esta nossa conversa tenha ajudado. Eu espero que seja a primeira de muitas. E espero que as próximas possam ser presenciais, ainda que com alguma limitação do número de pessoas, porque assim talvez se possa ajudar e ter a missão, o objetivo destas conversas, focar-se mais nas pessoas e podê-las ajudar a resolver os seus problemas, tirar as suas dúvidas, porque todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldade em gerir as nossas emoções. Precisamos realmente de saber como. E eu até sugeri, Graça, desculpa interromper, mas agora estava-me a lembrar, que as pessoas eventualmente fizessem chegar, até que seja à biblioteca, ou ao e-mail da biblioteca, ou por chamada telefónica, e uma vez estamos aqui no contexto da biblioteca, qualquer questão que tenham ou desafio que estejam a deparar atualmente em termos de gestão das emoções, e para que de forma anónima nós possamos discutir isso posteriormente. Exatamente. Acho que é um bom desafio.
e que depois nós iremos retomar. Já tínhamos inclusivamente falado até em vários temas para vários debates, alguns até com convidados. Eu agradeço imenso a tua disponibilidade, Núria. Obrigada. Acho que esta conversa foi interessante, e se as pessoas quiserem tirar daqui algumas ideias, penso que pronto, ou até recorrer a ti, ou até recorrer a ti. Sei que agora estás muito ocupada. É correto. Daí nós temos necessidade de ter feito a gravação desta conversa. Mais uma vez agradeço, Núria, a tua disponibilidade, e esperamos que seja até breve. Vamos vendo por aqui, já que é difícil vermos por aqui. Núria, obrigada, um beijinho. Obrigada, Graça. Obrigada.